Animação, uma técnica de desenho que se refere ao movimento em que esse desenho pode adquirir. Dentro dessa categoria também temos várias subcategorias, desde stop motion, 3D ou até mesmo 2D, e agora algumas técnicas que misturam várias outras, como técnicas de 2D com 3D, que alguns filmes já estão adotando, e também alguns animes, que são conhecidos como desenhos japoneses. Mais ou menos isso. E essa técnica, ela tem várias coisas que pode-se dizer agradáveis, né, aos olhos, tanto de crianças quanto de adultos. Depende muito da sua história. E no vídeo de hoje, vamos falar das melhores animações de 2022, com muitas coisas interessantes. Então, eu sou Alan e vou te levar nessa aventura que realmente vai te trazer uma perspectiva diferente para as animações. Você que claramente tem algum tipo de preconceito, coisa do tipo, que acha que desenho é coisa de criança. Então, vamos ao vídeo porque tem muitas coisas legais, muito bem animadas aí para vocês. Mas antes de mais nada, já vai fazendo aquele negócio todo de praxe, que é like, se inscrever e, claro, ativar o sininho. Porque é muito importante que você faça essas coisas para ajudar aqui o canal, né? Cada dia a crescer mais e espalhar, né, a palavra do multiverso para a galera, belezura? Então já faz isso aí pra gente. E a animação, ela pode ser interpretada de duas formas, desenho para crianças ou simplesmente animação, que é a questão em que as animações elas têm um roteiro próprio, né, para comunicar tanto com crianças quanto para adultos. E se você acha que desenhos são só para crianças, você está enganado, porque muitas camadas e uma questão de profundidade estão entranhadas em várias animações. Não é sobre Peppa Pig ou até mesmo Galinha Pintadinha, entre vários outros desenhos animados infantis que são para esse tipo de público bem mais infantil, que só comunica com o público infantil. Estou falando aqui de animações que concorrem ao Oscar, que realmente te fazem refletir sobre a vida, ou até se questionar se isso é só um desenho ou se é algo emocional, um filme, ou até mesmo mais do que isso, uma obra de arte. E sim, na minha opinião, a animação é basicamente uma obra de arte animada, que te faz sentir várias coisas e que abre um leque infinito de possibilidades, porque dentro da animação, que é uma técnica, existe sim, né, os subgêneros, como stop motion, como eu já falei, animação 3D, computação gráfica e até mesmo, né, essa questão aí dos efeitos especiais. Tudo isso são técnicas de animação. Ou você acha que o Hulk é um cara gigantesco verde? Isso também é considerado uma animação, mas uma animação um pouco diferente e talvez, só talvez, um pouco mais complexa. E assim como a gente fez um vídeo de terror, a gente queria fazer um vídeo só de animações, porque essa técnica, ela realmente merece um vídeo só para ela. E por isso a gente não colocou filmes ou tantos filmes de animação no vídeo de melhores filmes. A gente quis deixar aqui, né, para falar sobre essas animações em um vídeo separado. E que começa já aqui com uma roubadinha, né, que é aquele praxe, né, de sempre, onde eu coloquei dois filmes que usam uma técnica de animação, ou na verdade, várias dessas técnicas, e que aplicam junto com live action, algo como a gente vê, por exemplo, no filme Uma Cilada para Roger Rabbit, que é mais ou menos essa a pegada, onde vamos ter aqui no nosso quinto lugar o filme Sonic 2, que foi lançado, né, em 2022, trazendo muitas coisas para essa possível franquia, né, que nos trouxe algumas perspectivas, né. A primeira de que realmente é bom ouvir os fãs, mas com certeza abriu essa possibilidade trazendo várias coisas para dentro da animação. Assim como foi o filme de Detetive Pikachu, que é uma animação bem interessante que mescla a questão da animação junto com o live action, né, com atores reais e as criaturas feitos em computação gráfica, que realmente revoluciona, porque a gente vê que se você adaptar uma coisa muito fantasiosa para o nosso mundo real, não fica tão bom assim. E a gente teve vários e vários exemplos disso. E aqui é onde vem o ponto-chave dessas duas animações que eu estou mencionando, como Sonic 2 e também
Tico e Teco, os defensores da lei, que realmente inovaram dentro desse mercado das animações que misturam o live action, mostrando que não precisa necessariamente você fazer algo real, porque o Sonic que eles queriam que fosse um Sonic mais real não ia dar tão certo assim. Diga-se de passagem que os fãs avisaram e eles mudaram a tempo, garantindo assim esse segundo filme, que traz todos os aspectos do segundo jogo, como novos personagens, novas fases aqui na questão do filme e também uma nova ameaça, trazendo de volta sim o vilão, mas a nova ameaça que seria ali as joias do caos, que podem ser causadoras do caos, com certeza por conta do seu nome, mas também a salvação da mesma, então pode ser usada para o bem ou para o mal. E aí entra Sonic, que realmente não sabe até então o que seriam essas esmeraldas do caos, e por isso vem a questão de um outro personagem, um anti-herói, a gente pode chamar ele assim, Knuckles. Mas não só ele, também temos um novo aliado para Sonic, que é o Tails, que foram introduzidos no segundo jogo. E essa adaptação de jogo para filme ficou sim boa, apresentando aí vários elementos, várias referências ao próprio jogo, ao próprio filme anterior. Então, Sonic realmente passa raspando nesse aspecto, onde temos de 2 a 3 trechos em live action, não é na parte do Sonic ali que enfrenta o Robotnik, mas na parte do live action, em que a gente quase se perde, e ele passa muito, mas muito perto mesmo de perder o telespectador, o que acaba deixando ele aqui um pouco abaixo na nossa lista. Mas o contrário, como aqui eu já dei aquela roubadinha, é o caso de Tico e Teco, os defensores da lei, que em nenhum momento tem essa participação, né, de, sei lá, roubar a cena para o lado ruim da coisa. Porque até mesmo a introdução da referência sobre o Sonic feio, que ficou muito conhecido aí na internet, rouba a sua experiência. Ele é adicionado aqui de uma forma exemplar. E nesse filme mostra como fazer várias técnicas ao mesmo tempo de animação, onde o próprio Tico e Teco tem esse questionamento, onde um deles acaba saindo do 2D e indo para o 3D mais realista, né? E falando que é somente fazer uma cirurgia ou coisa do tipo, trazendo esse aspecto para dentro do filme, fazendo você realmente interagir ou submergir dentro do filme, né? Realmente estar lá. Porque eles retratam a nossa realidade junto com a deles, falando que as animações são como se fossem os atores que a gente conhece, né? Então essa perspectiva de Os Defensores da Lei faz ele ser um filme tão bom e ele entrar aqui, né, no nosso top 5 junto com o Sonic, que realmente esses dois filmes são muito, muito diferentes, né, do que a gente vai ver mais pra frente, e que realmente mostram que você não precisa fazer algo tão realista para conseguir entregar algo legal nas animações. Life or death situation, I need you to use the ring to save me, like right now. No, my God. Oh boy. E em questão de qualidade, um filme, ou no caso aqui uma animação, ela pode ser considerada um sucesso de que forma? Pelos seus números ou pela quantidade de pessoas que gostou e que assistiu a esse filme? A gente fica meio perdido nessa questão, porque se um filme é visto muitas vezes e um público, né, muito alto assiste a esse filme e gosta dele, ele é considerado bom. Mas e se poucas pessoas chegassem, né, até esse filme, mas ele ainda é um filme bom? A gente não sabe ao certo, mas esse questionamento temos aqui em A Fera do Mar da Netflix, porque esse filme ele trouxe uma baixa expectativa, porque muitas pessoas nem sabiam que ele ia ser lançado por conta do seu baixo orçamento para a divulgação, porque a Netflix meio que não divulgou, né, do jeito que eles divulgam certos filmes, e que realmente surpreende, né, em sua qualidade. Essa animação, ela traz aquele gostinho de animação, sabe? Que a gente ultimamente tem, né, passado longe, principalmente porque a Disney tem falhado aí em alguns aspectos. Pois é, e aí vem esse filme, A Fera do Mar, que mostra que você não precisa de algo mirabolante ou uma lacração para fazer um filme bom ou uma animação boa. Você não precisa de elementos que as pessoas conversam no dia a dia para fazer um bom roteiro.
Você só precisa de criatividade e entregar isso de uma forma que as pessoas vão entender e vão realmente entrar naquele roteiro, entrar naquela obra. E A Fera do Mar traz tudo isso. Um filme que não tem a pretensão de ser um mega filme, mas ao mesmo tempo ele entrega um mega filme, porque ele tem aquele aspecto de trazer alguns elementos da nossa vida real, mas para um mundo fantasioso, onde piratas estão basicamente sendo pagos para dizimar criaturas aquáticas. Essas criaturas que estão meio que dominando os mares e dificultando o comércio. Mas isso é somente a desculpa que eles dão para enfrentar e matar essas criaturas. O que a gente vê é que eles realmente as tratam como criaturas e não seres que são mais conscientes. E é mais ou menos isso que o filme tenta mostrar, né? Não trazendo para o aspecto de lacração, como eu falei, mas sim como o aspecto real da coisa. Porque as criaturas sim têm sentimentos dependendo das criaturas, como cachorros, gatos e coisas do tipo. Eles realmente sentem, né, a dor dos donos, eles realmente sabem o que está acontecendo, onde eles tratam essas criaturas como qualquer inseto, por exemplo, que vão fazer tudo por instinto, mas não é bem assim. E entrega isso de uma forma esplêndida, realmente surpreendendo você que nem esperava essa animação para o ano de 2022. E sim, tem alguns pontos em que falta alguma coisa, até mesmo alguns elementos em tela, mas isso passa despercebido pelo seu jeito de contar a história e que realmente não faz tanta falta. Mas de uma coisa é certa, se você não assistiu A Fera do Mar, vai assistir. It isn't. The Drakemore is thick with monsters. Monsters that want to eat us. We're not keeping it. But he's so cute. E agora sim vamos entrar no nosso pódio, trazendo em terceiro lugar um filme da Pixar. Isso mesmo, você deve estar se perguntando, nossa, só terceiro lugar? Pois é, a Pixar em 2022 não me pegou, né? Principalmente pela qualidade da imagem, principalmente então pela questão do enredo. Exato. E no nosso terceiro lugar, então, fica o filme Red, Crescer é uma Fera, que basicamente, né, é o primeiro filme lançado da Pixar no ano de 2022. E quem diria que esse seria o melhor deles no ano? Eles quase sempre concorrem com eles mesmos em determinados aspectos ali, mas não foi o caso neste ano. Eu me surpreendi bastante com esse filme, trazendo vários aspectos, referências aos anos 90 e começo dos anos 2000, porque foi a época em que eu vivi. Eu acredito que o tempo em que se passa o filme, eu até era um pouco mais velho do que as personagens, mas isso é retratado tão bem, tão primorosa dentro dessa fantasia, que você realmente se identifica, principalmente as pessoas ali dos seus 20 e poucos anos, que mostra vários aspectos, né, dessa época, como os celulares de botão, os tamagotchis, adesivos nas bolsas, botões e coisas do tipo, colecionáveis, revistas em quadrinhos, revistas de personagens, né, revistas de figurinhas, revistas de fofoca e coisas do tipo. Então, muitas referências dos anos 2000, pelo menos ali do começo dos anos 2000, são apresentadas aqui no filme por ser a época em que se passa o filme. E isso vai além das animações que a gente já está acostumado, né? Que vão muito mais pro fantasioso ou coisa do tipo. Red traz uma pegada um pouco diferente, a ambientação, o local onde eles, né, vão apresentar essa história. Porque quando você assiste um filme de máfia, por exemplo, você se sente dentro daquele filme no contexto daquela época, seja pelo roteiro, seja pela própria ambientação, ou até mesmo o figurino e maquiagem. E o Red traz isso para a animação, contextualizando tudo, que realmente é um passo à frente, né, que a Pixar dá. Mas ao mesmo tempo, com um outro filme que eles lançaram no ano, que é Lightyear, eles pecaram. Mas não o aspecto visual, porque sim, Red traz esse aspecto além, onde eles montam um contexto, né, sobre a época em que ele se passa, e isso é refletido em Lightyear. Mas o roteiro de Lightyear não me prendeu suficientemente bem até o final, porque chega ali no finalmente, onde é para finalizar a história, você sente que faltou alguma coisa, faltou algum elemento, alguma coisa um pouco mais dramática ou até mesmo um pouco mais de ação em seu final, mas você sente
que faltou alguma coisa. O que é, você não sabe. E esse sentimento acaba tirando ele da nossa lista, pelo menos da nossa lista principal, o que refletiu aí em suas bilheterias, o que foi talvez considerado um fracasso para a Pixar, que traz muitos números para suas animações, né, que são lançadas no cinema e carregam um público para o cinema, concorrendo também na categoria de melhor animação do Oscar. Que a gente não sabe ainda como vai ser essa categoria, né? A gente logo vai ficar sabendo. E que eu acho que talvez esse ano a Disney, né, perca aí, porque daqui para frente vocês vão ver que os filmes estão realmente se superando em vários aspectos. Coming. It's gonna be me. E falando em animação, a gente não pode deixar de mencionar um filme 2D, e que sim, está em falta hoje em dia, porque o mercado ele meio que migrou de 2D para 3D, deixando meio, né, só o 3D, o que não necessariamente precisa ser desse jeito. Quando um gênero novo surge, não significa que o outro tem que acabar. Pode existir as duas coisas, e a Pixar, Disney ou até mesmo DreamWorks, que está mudando em alguns aspectos, a gente já vai chegar lá, podem sim trazer animações de 2D e 3D também, né? Então eles podem fazer um filme 2D, fazer um filme 3D e ambos competirem no mercado de animação. E o caso de Os Caras Malvados é esse que eu quero apresentar para vocês. Essa animação traz o 2D de volta, né, para as telas ali, mostrando que a indústria sim está saturada, né, de 3D, mas ao mesmo tempo não precisa deixar de existir o 3D. E eles podem conviver juntos, tendo ali filmes 2D, tendo filmes 3D, e que esse mercado pode sim comportar as duas coisas. Esse filme ele é entregue de uma forma tão primorosa e com um roteiro bem explicado que você realmente se questiona se é só mais um filme, que realmente faz você se questionar se aquele ali seria um filme só de animação ou que revoluciona de alguma forma, porque talvez as pessoas tenham esquecido da técnica do 2D, pode ser que sim, mas esse aqui é o aspecto do filme. Isso não interfere no jeito de contar essa história. Talvez no 3D isso ficaria um pouco diferente ou não se encaixaria tão bem ao meu ver. Porque Os Caras Malvados conta a história de um grupo, né, de assaltantes que são animais antropomórficos mais ou menos, que lembram humanos, né? Então temos o Lobo Mau, que é o líder, né, da galera aí. Temos o Senhor Piranha, a Dona Aranha, o Senhor Tubarão, que realmente trazem esses aspectos, né, dos próprios seres que eles são, as suas próprias personalidades, mas que não deixa nada a desejar, principalmente com o Senhor Cobra. Esse personagem é bem interessante, talvez um dos mais interessantes. Acho que ele e o Senhor Lobo são as estrelas, né, deste filme aqui, porque eles têm nuances que conflitam, né, entre eles serem os malignos ali, né, os considerados caras maus, mas ao mesmo tempo aquele aspecto de roteiro bom em que faz você se questionar e faz eles se questionarem se eles são maus só porque a sociedade diz que eles são, ou se eles são maus simplesmente por não saberem serem bons. A gente fica com esse questionamento dentro dessa obra, e realmente esse é o principal foco desse filme, onde vai levar você a se questionar se você está fazendo com que outras pessoas se sintam os maus ou se elas são só más por serem más. Porque para mim esse filme mostra que as pessoas são más porque outras levam a elas terem esse pensamento. É mais ou menos isso. E Os Caras Malvados, sim, para mim é o segundo melhor filme, né, de animação de 2022. Come on, Snake, open up. Relax. These doors are complicated. Snake! Are you kidding me? We're supposed to save them, not eat them. Well, I'd say they've gone to a better place. E você então deve estar se perguntando, bom, se aquele filme Os Caras Malvados era o segundo, qual é o primeiro? Não tem como, pessoal. Não tem como, pessoal. Pinóquio, de Guillermo del Toro, da Netflix, é o melhor
filme de animação de 2022. Porque só esse ano a gente teve 3 filmes, né, contando a história de Pinóquio e 2 animações. Essa em stop motion, né, que é do Guilherme Del Toro, e o live action da Disney, que foi aí, né, adaptado dos contos da Disney mesmo. Lembrando que Pinóquio não é da Disney, a história de Pinóquio não é da Disney, mas a gente cresceu com a história que a Disney contou pra gente do Pinóquio. E esse filme do Pinóquio de Guilherme Del Toro traz esses aspectos do Pinóquio, não do Pinóquio Disney, entende? Ele traz realmente os aspectos que fazem o Pinóquio ser o Pinóquio. Porque para quem não conhece a fundo o personagem, vai achar estranho, porque o filme da Disney não se aprofunda muito, né, sobre as questões do próprio Gepeto e nem do próprio Pinóquio. E a gente vê nesse aqui como isso faz falta, porque dá uma justificativa do porquê o Gepeto realmente ter feito o Pinóquio, o contrário da Disney, que fala que ele só queria, né, um filho e ele não podia ter filho, né, então fica aquém. Aqui não, isso é justificado com uma perda, a perda de um filho ainda muito jovem em questão à guerra. E não é o que vocês estão pensando, não é que ele foi para a guerra, mas sim a guerra veio até eles, onde bombas acabaram atingindo a cidade onde eles moravam e atingindo a igreja em que Gepeto e seu filho estavam, o que ocasionou aí no falecimento de seu filho precocemente. E isso desola, destroça, quebra o Gepeto de uma forma insana, e que durante anos ele remoeu isso, fazendo com que ele se questionasse, né, sobre as pessoas ou até mesmo, né, a existência, né, dessas pessoas, o que o leva a uma profunda depressão, uma profunda tristeza, mostrando que isso aqui não é o conto de fadas da Disney e que a história de Pinóquio não é esse conto de fadas todo, mas sim uma história de tristeza, de depressão até, mas isso é contado de uma forma tão bela que você realmente acredita naquilo. E meus amigos, stop motion é sensacional. Uma das minhas técnicas favoritas de animação, eu acho que é a minha favorita, porque mostra dentro do stop motion como isso é construído, né? O próprio Gepeto fazendo, né, o Pinóquio mostra alguns elementos ali que você fica, caraca, é assim que se faz um stop motion. E esse contexto de como ele faz, ou o porquê dele fazer um boneco de madeira, é sensacional, uma das melhores cenas do filme. E basicamente é esse o início do filme, né? Onde as coisas realmente começam a acontecer, quando o Pinóquio, um boneco de madeira, acaba ganhando vida. E aí vem aquele questionamento: o Pinóquio das histórias reais do Pinóquio, ele era um Pinóquio mais travesso, bagunceiro, respondão, desobediente. E é isso que é entregue aqui, o contrário talvez de algumas ações do Pinóquio da Disney, que é sim desobediente ou coisa do tipo, mas nem tanto. Você vai ver que esse aqui é aquele que você quer dar-lhe um safanão. E o aspecto da mentira fazer o seu nariz crescer é muito mais visível e muito mais impactante aqui dentro dessa obra do que em qualquer outra que a gente conheça aí de filmes de Pinóquio, porque realmente mostra na prática basicamente como isso poderia acontecer e o porquê disso acontecer. Então assim, Pinóquio é a obra definitiva de Pinóquio, pelo menos esse aqui do Guilherme Del Toro, né, que fique bem claro aqui. E sim, Pinóquio é o melhor filme de animação de 2022. From my many wanderings on this earth, I had so much to say about imperfect fathers and imperfect sons. E bom pessoal, então esse foi aí os nossos melhores filmes do ano de 2022 na animação. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Mas calma lá que ainda não acabou, porque temos outras animações, né, que eu assisti aí durante o ano e que são realmente legais aí para vocês conhecerem. Então eu vou colocar aqui no nosso Highlight Reels para vocês poderem assistir essas obras. E olha que tem stop motion aí ainda, beleza? Que para mim aí é uma das melhores técnicas de animação que pode se ser em um filme aí de animação. Eu acho muito legal mesmo. Então, DJ, solta o som para o nosso Highlight Reels.
E bom pessoal, então é isso, obrigado você que assistiu o vídeo até aqui, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham gostado também no nosso Highlight Reels, que tem muitas outras animações interessantes, e claro, já vai aí deixando o seu like, se é novo aqui, a sua inscrição também, e ativando o sininho para ficar por dentro de tudo que a gente vai lançar aqui no canal. A gente tem muitos vídeos ainda para sair, então é muito importante que ativem o sininho, belezura? Então agora sim, eu vou ficando por aqui, eu vou recomendar aqui duas playlists para vocês, nossa playlist aqui dos melhores de 2022, que está insano, tem muita coisa legal, muita coisa mesmo, e aqui eu vou recomendar um vídeo sobre os melhores filmes para você assistir com a família, tá bem legal, vai assistir esse vídeo aqui, está insano, belezura? Então agora sim, eu vou ficando por aqui, um abraço e fui!